E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Estamos aqui em mais uma segunda-feira, hoje é dia 3/2, dia 3 de fevereiro, primeiro dia útil de fevereiro, dando início a mais um mês, mais aí uma janela de oportunidades para você. Espero que você tenha feito um excelente janeiro e que agora venha mais afiado ainda para fevereiro. Bom, tivemos um pregão aí um tanto quanto, vou falar assim, um pouco esquisito, devido à sua abertura, devido ao bug que deu aqui na plataforma da Nelogica. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí nesse vídeo de fechamento. Vamos dar uma olhada no índice, vamos dar uma olhada no Dolinha, vamos também dar uma olhada no Nasdaq, que foi aí um ativo que rendeu uma bela de uma operação para hoje. Foi aí o que garantiu esse belo fechamento da segunda-feira, o primeiro dia do mês de fevereiro. Bom, pessoal, primeiro de tudo, não esquece de deixar o like, você me ajuda bastante aqui, deixando o like no vídeo, contribuindo também com o seu comentário. Inclusive, se você deseja ver algum ativo aí no vídeo de fechamento de amanhã, já deixa aqui o seu comentário, ajuda bastante aí na entrega do vídeo, do conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se considera se inscrever aqui no canal. E é isso, né? Bora para mais um vídeo de fechamento. Aqui na descrição também do vídeo, antes que eu me esqueça, a gente está entrando aí nas duas últimas semanas, na reta final, para você poder fazer parte da próxima turma de mentoria que vai começar no dia 17 de fevereiro. Então, tem aí todas as instruções, você clica aqui no link, você já é redirecionado e você conversa direto comigo aqui pelo WhatsApp para receber todas as informações para estar aqui todos os dias operando junto com a gente ao vivo. Bom, pessoal, vamos começar então pelo índice. Vamos dar uma olhada no cenário da semana passada, a movimentação aqui gerado. Bom, estamos, né, dentro de um cenário de pullback dentro desse movimento, ainda entrando dentro desse movimento aqui prévio vendedor, querendo mostrar bastante potência de compradores, né? A gente já estava visualizando essa potência dos compradores nesses últimos dias, no vídeo de fechamento. A gente visualizou esse movimento desde aqui, ó, dessa barra, que é uma clearing bull, ela é um cenário aqui de virada de movimento. Então, a gente teria espaço para esse índice voltar pelo menos para cá, para essa região de topo, voltar para essa região da 200. Agora a média de 20 ela tende a conduzir o meu movimento até o preço retornar aqui para a média móvel de 200 para comprimir novamente essas médias como aqui atrás. Ó. Então a gente abre essas médias, a gente perde potência para a sequência desse movimento e a gente acaba voltando para essas médias se comprimirem novamente aqui, ó, nesse cenário assim. Então é uma expectativa aí para os próximos dias. Porém aqui, ó, vamos dar uma olhada onde que a gente parou nesse índice, né? A gente pegando retração dessa última movimentação de baixa, a gente cravou na sexta-feira e esse topo aqui, ó, justamente na região dos 61% desse movimento aqui de baixa. Se a gente afastar também, tem bastante gente que gosta aqui de linhas de tendência, a gente marcou aqui, ó, topo justamente numa linha de tendência de baixa. Então, movimento começando desde aqui, ó, juntando com essa região, e a gente crava também essa linha de tendência de baixa. Então, era bem possível a demarcação de um topo nesse índice, ainda mais que a gente estava afastado aqui das médias nos time frames tanto maiores quanto aqui do diário. Então, a gente teria essa possibilidade de retorno dentro desse movimento aqui. Esse candle também, dentro da nossa metodologia, é uma RBR, uma Red Bar Reversal, inicialmente aqui para fazer um topo para buscar por esse retorno. Temos a média curta, temos a média de 20 como paraquedas desse movimento, não é um cenário ainda de reversão, mas é uma possível demarcação de topo aqui, ó, nessa região, além também de ser um candle PFR. Então, quando a gente veio para o pregão de hoje, a gente já estava numa expectativa do preço continuar esse cenário aqui um pouco mais corretivo para esse movimento. E aí, para isso, a gente marcou algumas regiões aqui. Vou diminuir um pouquinho o time frame. Já vou identificar aqui essa movimentação de último movimento de impulsão de alta, que é esse movimento aqui. A gente tem essa impulsão de alta. A gente também estava mapeando trocas de polaridade com essas regiões anteriores. Então, também era uma região bem interessante aqui, ó, de troquinha de polaridade que a gente tinha com esses topos anteriores rompidos. Então, pensando em possibilidades de demarcar fundo nessas retrações. Aqui, ó, 61, 50%. A gente teve uma abertura, agora sim vamos falar do problema da Nelogica, né? Bastante gente demorou para o mercado abrir. Para mim também demorou alguns minutos a mais. Quando abriu, o preço começou a correr muito rápido, começou a fechar barras assim, em sequência uma da outra, então ficou bem confuso a abertura, parecia que estava num replay no 10x na abertura. Essa foi a sensação que a gente teve. Bastante gente aqui ficou normal, né? Não teve esse problema, mas bastante gente também teve esse problema, bastante gente inclusive me comunicou no Instagram sobre isso, que também foi afetado por esse problema, acabou aí acarretando o que, né? A perca do primeiro trade do dia.
porque quando a gente abre nessa região de interesse, anteriormente aqui sendo resistência, aqui vai atuar como suporte, a gente deixa uma primeira barra num cenário de afastamento que possibilitaria esse trade na ponta contrária. A gente tem uma bela de uma barra compradora num cenário de duplo afastamento, o preço afastado da 20, a 20 da 200, o nosso pé de galinha aqui, ó, formado. Então, seria um cenário possível para executar um preço, um trade na ponta compradora. Inclusive, a gente teve a primeira BT, que foi a primeira oportunidade, e logo em seguida a gente deixou uma RBI, também seria uma outra oportunidade de compra aqui, ó, na violação da barra número 2, com stop logo abaixo dessa mínima aqui. Porém, esse bug aí da plataforma da corretora acabou deixando um pouco cabreiro aqui em abrir posições, não sabia se podia pular ordem ou não, se ia ser registrado ou não, decidi esperar e foi aí uma oportunidade perdida. O preço ele realmente foi embora daqui para frente, a gente buscaria alvos desse movimento aqui adiante, né? Alvos de Fibogap, alvos de push dessas barras, retorno às médias, era um trade aqui na ponta compradora, identificando essa distorção grande aqui com o preço. Eu esperei o mercado aqui se alinhar um pouquinho mais, esperar aí tomar forma. E a operação que eu fiz foi justamente aqui, ó, já nesse pullback, depois que a gente passa para cima das médias, a gente alinha o movimento e entrega essa pancada na ponta compradora. A gente tem o primeiro VBS sendo acionado aqui, e depois o segundo sendo acionado na barra 29 aqui, ó, protegido o tempo inteiro pela VWAP, que foi calçando toda essa movimentação aqui no começo do dia. Então, inicialmente buscamos somente por trades na ponta da compra para voltar para dentro desse Fibogap. Inicialmente a gente estava olhando esse preço retornando para cá, para esse Fibogap. Então acompanhamos retração de 38 como primeiro alvo, depois 50%, depois 61%, depois o 7,5 veio buscar só aqui na frente, ó, aqui veio o 7,5 e depois ele deu aquela pancada que fechou aqui o seu gap. A gente também acompanhou a movimentação aqui de projeção desse movimento de impulsão, correção, aqui continuidade desse movimento. Quando a gente identifica time frames maiores, também os 5 minutos, a gente tem aqui, ó, um primeiro pivô de alta formado, ó, um pivô de retorno desse movimento. Também daria para a gente projetar essa primeira movimentação para cima, para buscar pelos alvos de Fibo. E olha só, primeiro alvo foi cravado, segundo alvo cravado e o terceiro alvo não foi cravado. O primeiro e segundo alvo aqui cravado, fechamos o gap. Outro cenário também que a gente poderia acompanhar, retrações dessa movimentação toda, desse fundo com esse topo aqui. Justamente porque estamos entrando dentro dessa movimentação de baixa, né? Ó, estamos nessa movimentação de baixa, a gente está entrando. Primeiro, região retração de 38, preço volta, voltamos para a região dos 50% e aqui a gente começa a falhar esse cenário de topo aqui anterior, né? Então, vou falar para vocês que não foi uma movimentação fácil de pegar, porque ele veio buscar violações de mínimas anteriores aqui, antes de entregar essa movimentação. Olha só, principalmente se a pessoa às vezes compra essas barras sólidas e se protege atrás dessas regiões aqui, ó, ela tomou essa violinada e depois viu o preço disparar na cara dela. Então, foi realmente aqui um cenário bem chato de trabalhar. Quando o preço ele se distanciou e ele acabou voltando para baixo das médias, esse retorno aqui para mim já deixou o cenário bem ruim de pegar um trade de continuidade, porque o preço ele não estava respeitando as médias. Então esse é um ponto de atenção para você, por exemplo. Bom, você não precisa ficar se posicionando num dia que o preço ele não está conseguindo caminhar limpo. O preço ele vai, ele volta. Essa abertura aqui em gap de baixa, um gap bem grande, já deu uma estragada também no cenário. Então, quando ele começa o cenário da costuração entre média móvel de 20, ó, fechamentos alternados, eu prefiro marcar o range e esperar o preço ele realmente tomar uma direção. E aí, quando ele consegue romper essa região, ele nem consegue dar continuidade, né? A gente faz o rompimento, não volta aqui, ó, no caso não tem o cenário de continuidade, ele já deixa aqui topos menores, acaba falhando o movimento e retorna. Então acabou sendo um topo mais baixo. E aí eu gosto de aumentar o meu time frame nessas movimentações, identificando, por exemplo, 15, 60 minutos. E aí pelos 60 minutos a gente já está identificando uma possibilidade de fazer um topo menor aqui, ó. Se o vendedor aqui, ó, começar a ganhar espaço, a gente pode frustrar essa movimentação e acabar voltando mais para essa região aqui de baixo. Então já é um alerta aqui para esse índice, alinhando esses 60 minutos a 20 para baixo, a 8 aqui para baixo também, a gente já tem um cenário desenhado de Martin Bear, e então o alvo fica realmente aqui para a média móvel de 200 dos 60 minutos a 20 do diário para esse índice, né? A gente ainda não ativou de fato, mas vamos acompanhar aí
Nos próximos vídeos a gente vai trazer essa possibilidade de movimento aqui para esses 60 minutos. Vamos ver se esse cenário alinha aqui, ó, perde a 200 aqui dos 15 minutos, que equivale à média de 8 do diário. Ele está aqui, ó, um pouco afastado aqui embaixo, então seria o nosso paraquedas reserva. Perdendo essa região, a gente abriria esse espaço aqui para voltar para essa região aqui embaixo. Então, vamos ver aí para esse índice nos próximos dias. Bom, vindo para o dólar, o que é a movimentação do dólar? Bom, o dólar também deu uma pancada aqui, que até agora não sei se foi leilão do Banco Central. Se você sabe aí o que aconteceu com o dólar nessa movimentação bem agressiva, deixa aqui, ó, nos comentários para mim, para saber também o que aconteceu, né? Bom, qual foi a visualização do dólar aqui para o pregão de hoje? O preço ele está vindo todo guiado pela super trend da média de 8. O preço ele está vindo aqui, ó, todo guiado, a média de 8 está sendo a nossa região de resistência. A gente sabe que a média de 8 é a média de 200, equivalente aqui à média de 200 dos 15 minutos, olha só, a 200 do 15, ó, como ela vem guiando o preço. Então é uma equivalência que a gente gosta de fazer pelo time frame do diário, essa região da 200 do 15 empurrando o preço para baixo. A 20 aqui um pouco mais afastada, também dando sequência aqui, ó, como um paraquedas reserva, essa movimentação. Só que o dólar ele já está aqui, ó, chegando no cenário bastante vendido, né? Bastante sobrevendido já. A gente ainda tem alvo um pouco mais abaixo, que é essa região da 200 aqui do gráfico diário. É uma região que a gente tem aqui uma movimentação com alvo até os 5,73 mais ou menos aqui, ó, para esse dólar. Tem ainda uma margem para baixo, para ele cair mais uns 2%, 100 pontos para baixo. Não é muita coisa para o dólar, a gente sabe. Mas ele vai chegando nessa região cada vez mais esticado. Quando a gente veio para os 60 minutos, o que a gente estava identificando a possibilidade aqui desse dólar? Bom, inicialmente a gente tinha marcado uma região de fundo, marcado uma região de topo anterior, que era justamente essa região, e a gente estava aqui, ó, batendo cabeça lateralmente. Na sexta-feira, a gente deixa uma barra de rompimento dessa mínima, que ela não foi ativada, ó. Ela finaliza e já começa a retornar dentro dela. Então, poderia ser uma característica de exaustão dessa barra. Para fazer um rompimento dessa mínima, poderia ser um falso rompimento. Então, quando o dólar abre num gap de alta hoje, eu já pensei o quê? Bom, ele pode entregar um movimento para cima, porque ele pode ter feito um falso rompimento e, quem sabe, fazer um pullback um pouco maior. Então essa foi uma primeira pré-visualização aqui do dólar. Quando a gente diminui um pouco o time frame, a gente consegue identificar que o preço já abriu aqui na região da média móvel de 200, é atualmente a nossa região de resistência, como eu falei, né? A média de 200 vem empurrando esse preço para baixo, então ele abriu testando essa região. Para os mais rápidos, ele já casou o quê? Um trade na ponta da venda, justamente porque ele abre na região de resistência, afastado dentro desse preço. Só que é um trade de retorno, porque o preço ele vem caindo de forma cadenciada. Olha o 15 minutos, são 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas para voltar para essa região. E aqui a gente pode ter o quê? Uma troca de polaridade. Anteriormente sendo resistência, abriu já rompendo, pode atuar aqui na frente como nível de suporte. Desenhei a barra oculta aqui, ó, desse gap de alta, diminuindo os time frames, a gente consegue observar que o preço ele realmente voltou bem cadenciado. E aqui eu posso pegar o que? Retrações de Fibogap. Também, ó, desse topo com esse fundo aqui, a gente observa o preço voltando até a região de retração de 7,6 com troca de polaridade. Aqui a gente teria uma oportunidade de entrada, uma RBTO, aqui em Lock 1. Seria o primeiro cenário, porém ficou bastante caro essa entrada aqui pelos 5 minutos dessa RBTO, ficou com 17 pontos de stop, uma entrada realmente bem cara, só que pagou tudo e todos aqui, né? Foi em linha reta, colocou barras bem sólidas dentro desse movimento aqui de impulsão compradora, tanto que a galera até comentou, Alisson, é um poder das duplas esse cenário aqui? Sim, é um poder das duplas pelo cenário dos 5 minutos. Porém, eu não gosto de vender esse poder das duplas porque a potência dos compradores aqui, ó, nessa movimentação, tá bem grande. Então isso aqui pode ser só barra de pausa e realmente, ó, não conseguiu nem pagar essa primeira e nem a segunda top inteiro. E foram estopadas para buscar uma região mais macro aqui anterior. Pegando essa última movimentação de baixa, a gente tem o 61% como nível de resistência, junto com esses topos anteriores aqui, ó. Então, preço voltou a ficar caro, chegou aqui bastante esticado, já perdendo um pouco do fôlego. Quando a gente aumenta time frames e enxerga pelo 15 minutos, ó, a gente vem 1, 2, 3, 4 barras consecutivas. E aí na região de retração de 61, unindo com essa região aqui, ó, de oferta de vendedores, né, uma região de resistência anterior, entrou esse mega fluxo vendedor.
uma mega de uma barra pelos 5 minutos, pelo 2 minutos, aqui começou a crescer realmente bastante, tanto que pelo 2 minutos a gente tem o acionamento de um Martin Bear, ó. Quem conseguiu visualizar esse Martin Bear e entrou aqui nesse cenário de troca de cor, ou então na própria barra aqui, ó, de saída, uma barra elefante sólida, conseguiu abraçar toda essa derretida desse dolinho. E tá até agora, né? A gente voltou pro pé do movimento aqui do dia anterior, não conseguiu promover correção ainda desse movimento, bastante fluxo desse dólar, acabou pagando tudo aqui pro lado contrário. Mas é muito legal como a gente consegue visualizar, por exemplo, pelos 60 minutos, como o Fibo ele é interessante, né? A gente consegue visualizar possíveis alvos e possíveis paradas de preço. Quando eu venho aqui para os 5 minutos, identifico também essa movimentação aqui ó, do dólar, esse cenário de reversão desse dolinha, quando a gente abre em gap de alta, volta, troca a polaridade e ativa esse movimento para cima, posso pegar a primeira pernada de impulsão compradora, desse fundo até esse topo. A gente abre testando região de primeiro alvo, e a gente vem buscar segundo alvo em confluência aqui com 61%. Então, Fibo sendo aqui mais uma vez muito bem utilizado junto com a metodologia Oliver. Bom, Dolinha entregou essa movimentação hoje, 100 trades aqui para o Dolinha, não abri nenhuma operação nesse Doletas. E agora a gente vai para o Nasdaq, que foi o que mais rendeu aí, pelo menos para mim, nessa movimentação compradora. Vamos identificar aqui essa movimentação. O Nasdaq ele já abriu no mercado ontem, bastante aqui descontado. Também ó, um gap de quase 3% de queda. Pelo gráfico diário, a gente já está aqui ó, nessa região de fundo. Bom, é uma região que ele está lateralizado. A gente já tinha visualizado aqui anteriormente essa região como nível de resistência, sendo rompido, agora sendo utilizado como nível de suporte. Então, é uma região que é bastante defendida por compradores. E com essa distorção, quando a gente abre no pregão de ontem, a gente consegue visualizar aqui, ó, o preço realmente muito distante, muito longe. E é um cenário que acaba inviabilizando a sequência desse movimento para baixo. Só que isso aqui foi justamente o que? Ontem à noite. Baixa volatilidade, o preço ele fica aqui, ó, cozinhando um pouco mais de lado. E hoje, quando a gente veio para o nosso mercado na parte da manhã, qual que foi a visualização que a gente teve? O rompimento da lateralidade aqui gerado no pregão de ontem. Rompimento desse cenário aqui lateralizado gerado na movimentação de ontem. Tanto que eu tentei fazer uma primeira compra nesse Nasdaq. Aqui ó, a gente teve o preço cozinhando, testa a região da média de 200, acaba voltando. E aqui já identifiquei o cenário pelo Nasdaq. Olha só, a gente está na média de 200 dos 5 minutos cravada para baixo. É o cenário possível para entrar a continuação do movimento, já que a gente está bem comprimido com a média apontando para baixo e não vem vendedor. Não vem vendedor. É o melhor cenário para o vendedor querer aparecer e acaba não vindo vendedor. Então não teve vendas em Nasdaq aqui, ó, por conta dessa movimentação e da falta de pressão vendedora. Quando identificamos isso, eu caí aqui para o time frame menor ainda e identifiquei essa mega barra aqui ó, no 2 minutos. Essa barrona aqui compradora, saindo já de um estado muito legal que a gente gosta bastante. Bastante potência, bem sólida. Uma barra dessa aqui, mais de 80% das vezes ela vai pagar o primeiro push. Tanto que ela pagou reto, né? O tamanho dela para cima aqui, pagou em linha reta. Só que também ficou cozinhando. E como a gente estava aqui, ó, dentro dessa possível lateralidade superior, a gente tinha feito uma lateralidade lá embaixo e a gente estava aqui também em uma lateralidade agora aqui em cima. De novo, né? Dentro de uma lateralidade agora superior. Qual que foi a tomada de decisão? Bater parcial na renovação da máxima, justamente por estar dentro de um cenário lateralizado na costuração aqui da média móvel de 20, porém com viés mais altista. Em algum momento a gente vai sair dessa movimentação lateralizada. Então, pelo 2 minutos, região de parcial aqui foi crucial para salvar essa operação. Então, parcial nessa máxima, preço acaba voltando e tirando a operação na condução. Poderia sinalizar esse falso rompimento. E quando a gente tem um falso rompimento de uma lateralidade, a grande chance de a gente agredir a ponta contrária. Tanto que a gente voltou para agredir a ponta contrária e isso foi só uma captura de liquidez dos stops de todo mundo que estava comprado aqui embaixo. Tanto que quando a gente atinge essa região, olha essa mega dessa barra que foi formada. Simplesmente uma barra elefante, a gente já estava na visualização do estado mais comprador, realizado na troca de polaridade com esses topos anteriores, aqui já calçado pela 200 dos 5 minutos,
Então, era muito possível que aqui fosse um início de movimento. O cenário está todo comprimido. Agora, a 200 e a 20 estão em um estado comprador já, o que favorece mais ainda essa operação para o lado comprador. Então, o gatilho de entrada começou a vir aonde? No 1 minuto, nessa movimentação. Olha o tamanho da jamanta aqui, ó, nesse 1 minuto formado. Foi justamente o gatilho de entrada, essa barra aqui do 1 minuto. Quando a gente cai para o 2, ficou aqui, ó, tamanho dessa barra do 1 e do 2 ficaram iguais. E aí sim a gente inicia toda essa pernada. Mais uma barra elefante aqui de ignição de movimento, também muito potencial para ela já se pagar logo de cara, tanto que aqui já pagou 3-1 na primeira puxada, né? E aí quando a gente ativa essa movimentação para cima, qual foi o meu cenário visualizado? Bom, o 2 minutos ele está comprimido. Os 5 minutos estamos comprimidos. Aqui também começando o movimento. Eu vou para o próximo estágio. Qual que é o meu próximo estágio? Vou para o 15 minutos. E o 15 minutos eu tenho uma distância efetiva até a 200. Então vai ser a minha próxima 200 que eu vou buscar. A 200 dos 15 minutos. Eu até comentei nos stories que a gente poderia continuar o movimento, porque a 200 dos 60 está logo acima. Ela é a próxima 200 que a gente tende a vir buscar, também com retrações aqui dessa pernada de baixa. Ó. Então, desse fundo a esse topo, a gente teria aqui 61, depois média de 200, retração de 7,5. Então, o meu intuito nesse trade foi justamente fazer o trade de retorno para a região da média de 200. Quando a gente ativa esse Vzão aqui para cima, ó, a gente ativa essa pancada para baixo, a gente devolve imediatamente aqui para cima. Ele ativa um espelhamento desse movimento. Então, desse fundo a esse topo aqui, espelhamento cravado. Bom, o primeiro alvo já veio praticamente em linha reta. E aí o preço ele ficou realmente cozinhando. Tanto que eu fui aqui, desliguei as minhas telas, acompanhei pelo celular na condução dessa operação e deixei protegido abaixo dessa região aqui, ó, que era a nossa troca de polaridade. O preço ele poderia voltar até essa região desse topo anterior para trocar a polaridade e dar sequência nesse movimento. Então aqui deu mais uma cozinhada na galera, né? Quem comprou, por exemplo, essa BT zona dos 5 minutos aqui ficou a tarde toda posicionado para conseguir caminhar mais um pouquinho. E eu utilizei a região do 418, que era 100% desse espelhamento aqui para cima, confluindo com a 200 do 15 minutos, olha lá. E cravou realmente o topo, foi justamente aqui que eu coloquei no bolso, e foi um trade aqui do 2 minutos, ó, nessa barra inicialmente, foi um trade de 325 pontos, mais ou menos aqui, dessa movimentação, garantindo aí essa baita operação no Nasdaq. Então é muito bom quando a gente faz essa confluência de análises, identifica esses potenciais cenários e consegue conduzir de uma maneira um pouco mais folgada. Aqui eu conduzi pelo 15 minutos, justamente porque é uma mega de uma barra elefante aqui, ó, para dar continuidade nessa movimentação. O preço lateraliza no terço superior desse movimento. Todo o cenário, nada me dizendo ainda para vender ou desistir, abortar a posição, só para continuar essa movimentação. E ele realmente veio aqui cravar o nosso alvo. Agora a média de 20 se aproximando do preço, a gente pode tentar fazer o rompimento dessa região para tentar vir buscar a 200 dos 60 minutos. Mas olha só como o comprador já vai diminuindo a sua pressão, né? Já é 5 horas da tarde também, a gente já começa a diminuir a região de liquidez. Eu até ia deixar aqui um residual da minha operação para o fechamento do gap, mas eu decidi colocar tudo no bolso. Ele já chegou mais esticado pelo 15 minutos, nessa sequência de barras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras seguidas. Eu decidi embolsar realmente aqui essa movimentação, ainda mais que estava bastante distante da média móvel aqui de 20. A gente estava aqui, ó, 100 pontos, então eu ia devolver 1/3 desse movimento, já estava esperando demais, então decidi finalizar essa operação. Esse daqui foi o racional do Nasdaq nessa operação, identificando realmente essa distância que a gente teve já dentro desse gap, essa distorção muito ampla. O cenário lateralizado rompeu para o lado superior, marcando também essa região aqui. Então, identificando essas distâncias, essas movimentações, identificamos por oportunidades compradoras e realmente identificou aqui, ó, e casou essa movimentação de retorno até os alvos. E é isso, né, galera? Não esquece de deixar o seu like, não esquece também de comentar aqui o ativo que você quer ver no vídeo de fechamento de amanhã e o que você tem aí uma ótima semana. Se você não deixar o like, você vai tomar loss, hein? Então cuidado, hein? Valeu, galera. Falou!